paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos muito felizes de mais um domingo, estarmos na casa do Senhor, no dia do Senhor, para aprender a palavra do Senhor. Nós cumprimentamos também a todos os nossos alunos e ouvintes que estão em sua casa acompanhando através do nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo e que o Senhor possa estar abençoando grandemente este nosso domingo. Gostaria de ler alguns versos em Salmos de número 29, do verso 1 até o verso 11, na versão RC. Nos diz assim: Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da tua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parecer-vos e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como um rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Neste momento, vamos todos curvar as nossas cabeças e pedir que o Senhor possa estar abrindo a nossa mente e coração para que possamos cada vez mais estarmos aprendendo a palavra dEle. Senhor Deus, neste momento, nós oramos, Pai, nós pedimos ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Papai querido, neste momento rogamos para que o Senhor venha abrir o nosso coração, Pai, abrir o nosso entendimento, para que o Senhor venha, Papai, estar fazendo morada em nosso ser, através da Tua santa palavra, Deus. Que venha ser um domingo abençoado, que neste momento, Papai querido, nós venhamos realmente estar disposto, Pai, para aprender a Tua palavra, e é que a Tua palavra venha fazer morada em nosso coração. Nos dê um domingo, abençoa todos os professores, todos os alunos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos muito felizes porque nós estamos iniciando o quarto trimestre de 2024. Nós temos aqui uma nova lição com o título de As Promessas de Deus. Confie e vive as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. O comentarista é o pastor Elinaldo Renovato, e eu gostaria de mostrar para os irmãos aqui a lição do quarto trimestre de 2024. Os irmãos também, quem não adquiriu, pode estar adquirindo. Nós sabemos que será uma bênção. Aqui os irmãos têm todas as lições na nossa tela. Uma das lições é a promessa de Deus para Israel, para a igreja, promessa e obediência, promessa de salvação e dentre as outras 13 lições. O nosso professor comentarista da lição de hoje é o pastor Jânio Tax. Gostaria de convidar, pastor, para que possamos estar apresentando o senhor e para que possa estar conduzindo esta lição, mais esse domingo, para a honra e glória do Senhor. Senhor Deus, neste momento, Pai, apresentamos o Teu servo, Deus Todo-Poderoso, ilumina, Papai querido, todo entendimento do Teu servo, Pai, para que possa estar transmitindo a Tua palavra e ser um canal de bênção, Pai, em nossas vidas. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Pastor, com liberdade. A paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos que estão participando conosco de mais uma EBD. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, porque só Ele que é o verdadeiro professor da nossa EBD. Somos apenas canais que Deus usa para transmitir a sua palavra. E como o Mateus acabou de dizer, estamos com um novo trimestre aqui na nossa querida EBD. Todas as classes já receberam as suas lições e nós aqui da classe Maranata estamos com a lição número 1, no dia 6 de outubro de 2024. Vamos ler agora o nosso texto áureo que diz assim:
E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. E a nossa verdade prática, ela está dizendo o seguinte: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Então estamos aqui, irmãos, com um tema muito importante, como todos os outros, e sempre Deus tem falado com a sua igreja através das lições bíblicas, e que este trimestre o Senhor continue falando conosco, com cada um dos irmãos que são professores da EBD, que o Senhor use suas vidas para que o conteúdo bíblico com qualidade alcance o coração de todos os nossos irmãos. E a nossa lição de hoje tem o título: As Promessas de Deus. Deus tem promessa. As palavras do Senhor, elas já são as promessas para o seu povo. Inclusive, quando nós estamos estudando, lendo e tentando entender o que é a promessa de Deus, analisando o texto na língua original, a palavra promessa, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tanto no hebraico como no grego, promessa significa palavra, palavra de Deus. Então, todas as vezes que nós ouvimos promessa, palavra, é uma mensagem de Deus, que Ele diz que Ele vela para cumprir a sua palavra ou a sua promessa. Eu me lembro agora em Êxodo, capítulo 20, aonde fala, se seria possível colocar aqui, Êxodo, capítulo 20, me veio agora à memória sobre o decálogo, aonde Deus diz lá que essas são as palavras do Senhor. Êxodo, capítulo 20, versículo 1, que diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo, então aqui está o versículo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então os irmãos percebem que promessa tem o significado também de palavra de Deus. Então todas as vezes que Deus profere algo, Ele diz que irás cumprir, porque é a palavra de Deus. E para que também tentamos raciocinar hoje, lembramos também de Deuteronômio capítulo 28, aonde diz lá, sobre as promessas para aquele que obedecesse, o seu povo Israel receberia muitas bênçãos. E aí podemos até analisar que as promessas do Senhor, elas têm um sentido bastante interessante, irmãos, porque podemos classificá-la como geral, como acabei de dizer lá, sobre Israel, falando sobre todo o povo de Israel, como um país. Também Deus fala através de promessa também como pessoa. Então podemos dizer que Deus fala de um modo geral para o mundo todo. Inclusive, existem promessas de chuva. Gênesis capítulo 8, Deus diz lá que nunca mais estaria destruindo a humanidade. Deus faria um pacto novamente com o povo, porque vemos que aquele que tem uma lavoura que serve a Deus, aquele homem, aquele proprietário que serve a Deus, e o seu vizinho não serve a Deus, a mesma chuva que cai para o vizinho, cai também para o justo. Justos e injustos recebem também a promessa, aonde Deus diz que as estações, tudo estaria sendo respeitado até que o mundo exista. Sempre Deus disse que estaria sustentando as suas palavras. Então parece que podemos até dizer, não quero errar, não quero ser indelicado, mas existe um pensamento ambientalista moderno
que diz que tudo irá acabar, né? Está tudo já terminando. As fontes, os recursos minerais, tudo irá acabar. O homem tem que cuidar, então vai terminar. Mas Deus diz que nunca deixará de ter sol, nunca deixará de ter chuva sobre a terra. Então é uma promessa para a humanidade, para as pessoas, para o mundo inteiro. Então, irmãos, pode ficar tranquilo, enquanto existir esse mundo, do jeito que Deus entregou para o homem, ele nunca vai acabar. Só vai terminar quando chegar o seu devido tempo. Porque tem uma promessa também, que tudo isso venha também se passar. Jesus disse, né? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passará. Que bênção, glória a Deus. Existem promessas também de castigo, né? Às vezes a gente ouve em muitos cultos, muitas pessoas, em muitas igrejas, falando sobre promessas, mas os irmãos também têm que perceber que este trimestre nós estaremos tratando de assuntos até delicados para muitos irmãos que ouvem e acham que Deus está no mesmo nível do crente. Não está. Deus não está no mesmo nível. Todas as vezes que Deus quis abençoar alguém, é porque Ele mesmo quis fazer isso. Ele mesmo quis realizar a obra. Então ninguém que recebeu uma promessa, uma bênção de Deus, recebeu porque ele pediu. Oh Deus, faça aí tal, alguma coisa por mim. Deus, Ele é soberano. Vamos aprender que Deus é soberano. E existem promessas que Deus cumpre, porque é o propósito dele, não precisa de nenhuma interferência humana e de nenhuma obediência de nenhum servo dele. Ele cumpre a sua palavra, porque é imutável. Quando ele quer cumprir, ele cumpre. E existem as promessas condicionais que iremos ver também. As incondicionais, que não dependem do homem, iremos também aprender hoje. Então, eu convido os irmãos a iniciar este trimestre conosco, falando hoje sobre as promessas de Deus. Seguindo aqui na nossa programação da nossa lição, a leitura bíblica em classe está registrada em Isaías, capítulo 55, versículos 6 ao 13. Na versão Almeida Revista e Corrigida, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O livro do profeta Isaías é um livro de grandes promessas para o povo de Israel. E também para a igreja, porque Isaías 53 fala sobre a vinda do Messias. E nós hoje estaremos estudando tudo aquilo que Deus prometeu para Isaías. Em cerca de 80 anos, 60 anos a 80 anos, Deus levantou Jeremias, aonde diz aqui até no nosso texto áureo, Jeremias, né, ele teve uma visão de uma amendoeira. É muito interessante. Tudo que Deus tem falado através do povo de Israel faz com que as pessoas entendam hoje que as promessas do Senhor, vamos ler aqui Jeremias, elas não podem mudar, porque elas são imutáveis. Vamos fazer a leitura aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor. O que é que vê, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Vara fala sobre autoridade. Inclusive, quando vamos estudar sobre os aspectos naturais dessa árvore, existe muita amendoeira, né? Quando eu era criança, eu brincava muito com aquela árvore que a gente chama aqui em Cuiabá, né? 7 copas, que produz aquele fruto que tem umas castanhas. E aí faz com que a gente percebe que não é essa amendoeira, é uma amendoeira da Palestina.
E essa amendoeira da Palestina, ela tinha os seus brotos que nasciam antes do inverno terminar. O povo de Israel tinha como essa planta, essa árvore, como um sinal que o inverno estava terminando. Então, irmãos, tem um grande significado, que Deus, por mais que estamos passando por lutas, por tribulações, por problemas, Deus mostrou para Jeremias: Jeremias, olha para as minhas palavras, porque elas irão se cumprir para este povo. Por mais que este povo de Israel seja rebelde, mas eu nunca vou deixar de conduzir as minhas promessas sobre esta nação. Então, irmãos, são bênçãos que Deus nunca deixou de outorgar a Israel. E vamos seguindo aqui na nossa lição. Diz assim na nossa introdução: as promessas divinas têm como objetivo atender os desígnios de Deus. Trata-se de um estudo devocional, mas com implicações teológicas relevantes à vida cristã. Significa o quê? Que durante esse trimestre nós iremos aprender muito sobre promessa. Inclusive, às vezes não, né? Podemos dizer que muitas pessoas na igreja passam anos na igreja e não conseguem aprender todos os temas importantes das doutrinas. E neste trimestre iremos aprender um conceito, um princípio muito importante para a fé cristã. E também nós estaremos aprendendo que tudo que Deus propõe para concretizar em nossa vida vai depender também muito da nossa fé. E na sua palavra, depende da nossa fé na palavra de Deus. E também neste trimestre conheceremos os conceitos básicos e tipos e propósitos das promessas de Deus, segundo sempre a Bíblia. Inclusive tem um cuidado que devemos ter, irmãos, todos nós, quando pegamos, eu falei para os irmãos de Deuteronômio capítulo 28, pegar algo de promessas que são do Antigo Testamento, que é de um contexto imediato para o povo de Israel, colocando para a igreja. Não podemos colocar de forma automática as promessas para Israel, para a igreja hoje. Podemos ter uma inferência, tem algo que está conectado com a igreja, mas não de forma automática. Pegar algo do Antigo Testamento, como existe muitas igrejas neopentecostais pegando algo que aconteceu no Antigo Testamento, um milagre que aconteceu com Israel, na terra prometida, colocando e replicando para a igreja. A igreja não precisa de nenhuma fórmula especial do Antigo Testamento. Jesus disse que as portas do inferno é uma promessa. Mateus, se você conseguir colocar aí o versículo, onde Jesus disse lá, dizer, tu és Pedro, né, e sobre esta pedra, né, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Irmão, olha só o tamanho da promessa que Deus entregou para a igreja. Então nós temos uma promessa poderosíssima, dizendo Jesus que nem o inferno pode vencer o avanço da igreja. Então podemos utilizar sempre aquilo que o Senhor Jesus prometeu, porque o próprio Jesus disse que passará os céus, passará a terra, mas nenhum tio, nenhum jota passará da palavra de Deus. E as palavras de Jesus é a própria palavra. Vamos então ler o versículo aonde o Senhor Jesus traz uma excelente, maravilhosa, a maior promessa para a igreja. Diz assim, Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Repita comigo, irmãos. Pois também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, que é Jesus, edificarei a minha
igreja. Olha que promessa linda. E agora essa promessa vai mexer até com o mundo espiritual. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o inferno, governos, impérios, político, justiça humana, decreto humano, nada pode vencer a igreja, porque é Jesus que disse. Então, irmãos, vamos utilizar aí as palavras de Jesus, que elas são poderosas e elas são suficientes para a igreja. Tópico 1, e o subtópico que diz assim: um convite de Deus. Subtópico 1, um convite, uma promessa. Então Deus faz o convite para que o povo receba dele as promessas. Olha como que Deus é bom. Deus é maravilhoso. Às vezes as pessoas têm dificuldade de agradecer a Deus, né? Só agradece a Jesus, né? Eu tenho dificuldade para agradecer a Deus. Mas, irmãos, é Deus que amou o mundo. Jesus também amou, né? Claro, que deu seu próprio sangue. Mas nós temos que aprender a entender que Deus tem um plano maravilhoso para todos nós. Inclusive, as pessoas têm um entendimento com dificuldade para entender o papel de Deus, com as promessas de Deus, com as promessas de Jesus e aquilo que o Espírito Santo está fazendo com a igreja. Inclusive, está aqui na minha Bíblia, eu escrevi um estudo bíblico sobre este assunto. Inclusive, coloquei com letras bem grandes aqui na minha Bíblia, que diz assim: Jesus preparará o lugar. Deus prepara a eternidade. E o Espírito Santo prepara as pessoas. Então, Jesus prepara o lugar, Deus prepara a eternidade, e o Espírito Santo nos prepara para estar diante de Deus para sempre. Então, o Senhor faz o convite para o povo de Israel, que eles deveriam estar buscando a presença do Senhor. Aonde existe promessa, existe vida. Deus convoca a Israel a estar buscando Ele, porque o povo estava desviado da presença de Deus. Lembram de Adão e Eva no jardim? A vontade que Deus tem de relacionar-se com o homem, com a humanidade, com as suas criaturas. Então Deus sai, como de costume, e procura o homem. Ele sabia onde eles estavam. Mas Deus sempre, Ele procurou estar se aproximando do homem, para levar ao homem as promessas. Tanto é que o homem tinha pecado, o homem e a mulher pecaram, e Deus entra em cena para resgatar aquele casal, prometendo para eles que da semente da mulher, Gênesis 3,15, viria um que estaria vencendo esse inimigo. Olha que lindo! Deus, lá em Gênesis, iniciando as suas promessas. É uma bênção. Subtópico 2. É preciso buscar o Senhor. Jeremias, ele recebeu de Deus uma convocação. Só que Jeremias precisou obedecer. Para receber de Deus alguma coisa, nós precisamos buscar. Deus promete, Deus diz que vai abençoar, mas precisamos nos posicionar diante do Senhor. E aqui, nos versículos em diante aqui, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deus diz: olha, eu ainda estou perto de vocês. Eu posso ainda abençoar vocês. Enquanto tem vida, irmãos, diz a palavra do Senhor que depois da morte não existe nenhum tipo mais de sacrifício.
de obras. Então, se Deus prometeu algo para a sua vida, eu sei que Deus prometeu muitas coisas para a igreja, para o seu povo, mas também Deus prometeu algo individual para cada um de nós. Não porque nós merecemos, mas é pela bondade de Deus. Mas depende de cada um de nós receber as bênçãos. Mateus 7:7, o Senhor Jesus, ele até diz: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre. Mateus 7:8. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. O profeta Isaías, escrevendo há mais de 700 anos antes de Cristo, Jesus escreveu isso aqui, ou Mateus escreveu, o que Jesus disse, significa o quê? Que as promessas de Deus nunca acabam. Inclusive tem muitas pessoas que até dizem umas palavras que a gente acha que é até bonita, né? Que as palavras de Deus, elas não têm fim. Na verdade, não é que não tem fim. As palavras de Deus são eternas. As palavras de Deus não têm fim, não. Na verdade, as palavras de Deus são eternas. Ela nunca acaba. Tanto é que a Bíblia estará lá no juízo final. Abriu-se o livro e abriu-se outros livros. Abriu-se o livro da vida e abriu-se o livro, que é a Bíblia. Nós seremos julgados pelas promessas de Deus, pelas palavras de Deus. Então, aquilo que nós não conseguimos alcançar, porque fomos desobedientes, não é culpa de Deus, é a nossa culpa. Lembro de Moisés? Moisés, toca só uma vez na rocha, não duas. Moisés não conseguiu adentrar a terra prometida. Então, vamos buscar ao Senhor de forma correta, com humildade, porque Deus está sempre pronto para abençoar a cada um de nós, segundo a sua vontade. Porque Deus não vai te dar um carro importado, se você não consegue usar o carro importado. Porque você vai só passear, não vai aparecer na igreja. Se Deus te der um salário hoje, da maturidade que você está, que nós estamos, tem bênçãos que Deus prometeu, mas vai depender do nosso crescimento espiritual para Deus nos dar. Lembro de Moisés, acabei de dizer, instantes atrás. Deus queria que Moisés entrasse na terra prometida também. Mas alguma coisa aconteceu de errado com a vida de Moisés, que pelo menos essa bênção ele não conseguiu alcançar. Seguindo aqui, subtópico 3, que diz: é preciso se arrepender. Deus tem promessa, Deus tem bênção para a igreja, Deus tem bênção para todos, até para o ímpio que se converte, o não crente, o pecador. O Senhor diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Olha a promessa, de novo. E eu vos aliviarei. Promessa de paz. Eu não sou contra terapia de grupo, psicólogo, psiquiatra, nada disso, não sou contra. Mas, irmãos, nós temos mais de 2000 anos de Bíblia. Será que Deus não poderia ter levantado ninguém, nenhum profeta, que dizer que isso seria muito importante estudar? É uma pergunta, uma reflexão. Eu sei que para muitos até é um choque, mas eu não estou desmerecendo a profissão. Inclusive eu tenho interesse de fazer até uma especialização nessa área. É importante, mas não é a solução de todos os problemas da humanidade. Os problemas da humanidade, dos conflitos, dos anseios que o homem tem, é só Jesus, pela palavra de Deus, pode preencher. Tem alguém que até disse que o tamanho do vazio do ser humano é o tamanho de Deus. Então você não adianta querer colocar
o mundo inteiro dentro de você, ganhar o mundo inteiro, Jesus disse, né? Você pode ganhar o mundo inteiro, mas mesmo assim não preenche o espaço que só Jesus pode preencher. Então vamos nos arrepender. Os que se arrependeram vão receber de Deus o céu. E os arrependidos vamos nos arrepender dos nossos erros para alcançar e continuar crescendo na presença do Senhor com as suas maravilhosas promessas materiais, espirituais, com fruto do Espírito, com dons espirituais. Dons espirituais também é promessa. Promessa de Atos 1:8. Recebereis o Espírito Santo. Inclusive, abriu um parênteses, Atos 1:8, onde diz lá, né, mas receberei, ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, que é uma promessa. É uma promessa de Deus para a igreja, para um pequeno grupo. É interessante que Deus tem promessa para a humanidade, mas antes de Deus cumprir a promessa de evangelizar o mundo, Ele organizou aquele povo, aquele grupo. Olha, não sai de qualquer jeito, não. Às vezes Deus te dá uma promessa, mas quer sair de qualquer jeito. Não, Jesus me salvou, me mostrou num sonho, ou um profeta falou para mim que eu ia ser um missionário, que eu ia ser um pregador. Aí já sai, larga o emprego, abandona a esposa, abandona o esposo, o filho, e larga todo mundo e vai pregar. E aí some. Eu já vi pessoas fazendo isso. Ah, pastor, olha, Deus me chamou, e eu vou evangelizar agora, eu vou ser missionária, vou ser missionário. Mas, irmão, como assim? Quanto tempo de crente você tem? Ah, eu tenho 1 ano de convertido, mas Jesus já me batizou com o Espírito Santo. Falei, pois é, meu irmão, então você prepara mais, faça o curso de teologia, venha para a escola dominical, aprenda com o seu pastor primeiro, ouve o seu pastor, aprende primeiro, para depois você sair. Então, e até mesmo, realmente Deus traz promessas sobre isso, sobre a nossa vida. De bênçãos ministeriais, experiências de pregação, de ser missionário. Deus dá mesmo, entrega as promessas. Só que tem que ter um preparo. Deus preparou até os discípulos, por que nós não devemos nos preparar? Então, precisamos seguir conforme a orientação da palavra de Deus. Tópico 2. As promessas e os seus fundamentos. Seguindo, diz assim: a palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Lá em Gênesis 12, 1 e 3, Deus traz uma grande promessa a Abraão, a Isaque e também a Jacó. Em Lucas 4,16, o Senhor também faz cumprir toda aquela promessa de uma nova aliança. Olha só, irmãos, percebe que tudo se encaixa. As promessas de Deus, ela não entra em contradição. Eu já vi pessoas dizendo que Deus prometeu alguma coisa para alguém que tinha, né, um desejo de casar com uma pessoa que já era casada. Você acredita nisso? Uma pessoa chegou e percebi que a pessoa queria falar alguma coisa muitos anos atrás, e a pessoa diz: ó, pastor, foi profetizado para mim que a irmã fulana vai ser a minha esposa. Mas irmão, aí eu falei para o irmão, mas irmão, aquela irmã é casada. Não, pastor, é casada? É casada, irmão. Não, mas Deus prometeu para mim com profecia que ela ia ser minha esposa. Meu irmão, aquela irmã é casada, tem marido, tem filhos. Não foi Deus, irmão. Irmão, percebe que as pessoas entram em situação, em armadilhas, por não conhecer a Bíblia. Todas as vezes que Deus promete alguma coisa, tem que estar coadunado com a palavra. Tem que estar de acordo com a palavra. Se Deus profetizou através de alguém, ou você teve um sonho, ou você teve qualquer revelação, vai ler a palavra para ver se está dentro dos conformes doutrinários da palavra do Senhor. Amém? Seguindo aqui, subtópico 2. Deus é infalível. O Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas.
Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, atributos divinos de Deus. Isto é, servimos a um Deus onipotente. Falei agora há pouco, né, sobre pedir alguma coisa que nós achamos que estamos no mesmo nível de Deus, não estamos. São atributos incomunicáveis, onipotência, onisciência, onipresença. Então, Deus se comunica às vezes com seus atributos comunicáveis, podemos dizer. Existem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis é amor, né, a fé, a bondade, o fruto do Espírito, a mansidão. São atributos divinos que são entregues ao homem, ao servo de Deus e à serva de Deus. Só que a onisciência, a onipresença e a onipotência só Deus tem. Então só Ele pode prometer alguma coisa daqui a 20, 30, 40, 50, 1000 anos. Só Deus pode fazer assim e cumprir. Então esses são os atributos de Deus. E quando Deus diz que vai arrebatar a igreja, vai levar a igreja para o céu, e nós vamos morar com Jesus. João 14, né? Jesus prometeu, mais uma promessa de Jesus. Então, irmão, isso vai cumprir um dia. Fique firme aí na presença do Senhor. Seguindo. Subtópico 3. Deus zela por sua palavra. A fidelidade de Deus, que garante o cumprimento de suas promessas conforme estão expostas em sua palavra. Então, é a fidelidade de Deus que faz tudo isso. Acabei de ler com os irmãos sobre Jeremias 1, 11 e 12, né? Então Deus que faz cumprir todas as coisas. Ele zela, né, pela sua palavra. Não precisa de ajuda de ninguém. Lembro de Abraão? Deus prometeu uma bênção, Deus prometeu que ia dar um filho. Aí o belezura vai lá e contrata uma concubina para ter um filho que Deus prometeu. Deus prometeu, então eu vou lá, vou ajudar Deus. Não ajuda a Deus não, meu irmão. Se Deus prometeu para você algo, espere. Salmo 40 para você, né? Não vai para o Salmo 70 se você está vivendo o 40. Vive o 40 e quando você estiver no 70, Deus vai apressar. Tem coisas que Deus não tem pressa e tem coisas que Deus tem pressa. E como que nós vamos descobrir? Só esperando. Esperar com paciência no Senhor. Às vezes alguém quer ajudar Deus, erra no casamento, erra na mudança de trabalho, erra até no casamento, erra. Quantos não passaram apurado, né? Eu não sei, né? O pastor Jairo passou apurado quando era jovem, né? Aquela luta, né? Senhor, quem será a minha Rebeca? O Senhor prometeu que ia me dar uma esposa, mas quem será? Irmão, temos que ter paciência para as coisas muito sérias da nossa vida, que vai impactar a nossa vida para sempre. Deus prometeu dar uma esposa, um esposo. Então, irmão, não precisa ajudar Deus com isso. Deus vai colocar diante de você todas as bênçãos e a situação será bem tranquila. Deus não faz nada de qualquer jeito e bagunçado. Paulo diz que na casa do Senhor, as coisas de Deus é com decência, é com ordem, é com organização. Seguindo aqui, próximo tópico, tópico 3, tipos e propósitos das promessas de Deus. São as que independem, as incondicionais. O subtópico 1 do 3 diz assim: são as bênçãos incondicionais, são aquelas que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes de qualquer pessoa. Exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem. Isaías 9:6, né? Os irmãos lembram do versículo lá, que a promessa, né, que a virgem conceberá e dará um filho. Não dependeu de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Maria, não dependeu de José, não dependeu de ninguém. Deus prometeu e cumpriu. O local do nascimento de Jesus em Belém da Judéia,
José e Maria, nem passava pela cabeça deles esse versículo de Miqueias 5:2, falando sobre o local do nascimento de Jesus, Belém da Judéia. Então tudo isso aconteceu na vida de Jesus, sem nenhuma pessoa precisar interferir. Então as promessas de Deus, elas existem de formas incondicionais e condicionais. Então tudo aquilo que Deus prometeu para a igreja, para o seu povo, independentemente da ação da igreja, Ele já cumpriu e continuará cumprindo, porque Ele é o dono da igreja. Independentemente de qualquer administrador, de qualquer igreja, Deus é que cuida da sua igreja. É promessa dele. Eu que sou o dono. E eu cuido da igreja, porque eu fiz essa promessa para a igreja. Não fez promessa para uma pessoa. Ele fez promessa para um grupo, que somos nós. Amém? Glória a Deus. Seguindo, por favor. Subtópico 2. Do tópico 3, diz assim: promessas condicionais. Agora chegou no âmbito humano, né? O nosso âmbito humano depende de circunstâncias. Lembro de Moisés, não conseguiu entrar, subiu no monte Tabor, olhou de longe, mas não conseguiu entrar na terra prometida. Do tempo ou de qualquer atitude humana para se cumprir ou não. E depende, né? Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais. Falamos sobre a saúde plena ao povo judeu, Êxodo 15:26. Promessas de receber o perdão de Deus, condicionadas ao perdoar ao próximo que nos ofende. Então Deus tem uma promessa para Israel, que eles deveriam obedecer a Deus, que nada de mal aconteceria com eles. Só que quando eles deixavam de obedecer ao Senhor, o que acontecia? Perdiam guerra, perdiam batalhas, perdiam a guerra por número muito menor do que eles, porque eles estavam desobedientes. Perderam até a arca, e depois perderam até a terra, porque eles não foram obedientes. Perderam a arca, perderam o templo, perderam tudo. Perderam tudo. Mas Deus não tem promessa? Tem. Mas aquela geração perdeu tudo. E nós? Recebemos o perdão. Sempre ouvimos o nosso pastor falando de perdão, né? O pastor Edivaldo, que ele já teve muitas experiências, né, na vida dele, e ele diz que tudo isso, ele entende que Deus estava conduzindo toda a situação para que ele aprendesse a perdoar. E às vezes tem pessoas na igreja que não conseguem perdoar o outro irmão. Eu já tive experiências fortes nessa área há muitos anos sobre isso. E eu tinha muita dificuldade de perdoar. Acho que todos nós, né, irmãos? Se não fosse isso, Jesus não estaria dizendo, né, que vocês vão receber as promessas de perdão, mas são condicionadas também ao perdão ao seu irmão. Então são promessas de perdão. Olha só, promessa de perdão. Ah, mas como que é isso, promessa de perdão? Porque Jesus disse, se você, eu te perdoo, mas você também tem que perdoar. E aí dá a entender o significado seguinte: se você deixar de perdoar, o perdão que eu te dei, você vai perder, porque você vai começar a pecar, e você vai se distanciar de mim, e aí não consegue mais retornar. Então, irmãos, o perdão faz parte da característica, faz parte da essência do cristão. O perdão é a essência da cabeça do crente. Vou dizer assim, né? Na sua cabeça, irmão, na sua mente espiritual, na sua mente renovada, tem que estar lá, escrito lá, perdão.
a maior palavra que tem que estar escrito dentro da nossa alma, sabe qual que é a palavra? Perdão. Perdão. Glória a Deus. Seguindo, tópico 3, último tópico aqui, subtópico 3, diz assim: o propósito das promessas de Deus. Tem um propósito, essas promessas? Tudo aquilo que nós recebemos de Deus tem propósito. Se Deus te deu alguma coisa material, uma bênção, não é só para você usufruir, não. Tem propósito. Se Deus te deu uma bênção espiritual, um dom ministerial, tem propósito. Não é só para você, não. Inclusive, o amor, a gente nunca consegue amar sozinho. A gente nunca consegue perdoar sozinho. O amor, ele tem que ser distribuído. Imagine só se Deus fizesse assim, ó. Nós amamos a humanidade, né, meu filho Jesus? Sim, né? Amamos a humanidade, meu filho, né? Amamos. Espírito Santo, amamos a humanidade, né? E agora, o que a gente vai fazer, né? Que a gente ama tanto eles, mas a gente não... O que a gente vai fazer? Aí Deus ficou pensando, para aí. Vai ter que, se a gente ama, temos que mostrar, né? Que amamos, né? Aí o que acontece? Jesus vem. Jesus vem até nós. Inclusive tem um pastor, na verdade ele é um professor, né? Saudados à memória. Ele tinha a fé reformada, o doutor Adalto Lourenço, não sei se os irmãos já ouviram falar, fala muito sobre o design inteligente. E ele uma vez ele disse que ele até quis descontrair, né, os alunos ali naquela plateia, e agora me lembrei, né, as pessoas ficam esperando, né, o extraterrestre, um OVNI, alguém vindo de outro mundo. Aí ele diz, ó, já aconteceu, vocês estão atrasados, já chegou, né, o extraterrestre, né, entre parênteses, Jesus, ele veio, né, de outro mundo, gente. Ele já veio trazer a mensagem. É Jesus, o Filho de Deus, o Criador. Ele já veio, já disse o que deveria ser feito. E ainda o homem consegue estragar até isso, irmão. Mataram Jesus. Então, amados, mesmo que mataram Jesus, Deus ressuscitou o seu Filho. Porque Ele prometeu que esse Filho receberia um nome que é sobre todo o nome. É o nome de Jesus. Então, queridos, vamos ler aqui um trecho da nossa lição. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. Uma aliança com o ser humano, Gênesis 1, 27, onde o Senhor faz ali, estabelece, né, a criatura, o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo Noé. Lembro lá da referência que eu disse, que o Senhor disse que prometeu sol, prometeu chuva. Então são promessas com propósito. Deus nunca mais estaria destruindo a terra com água. Não importa o que o homem faça, esse mundo não vai acabar, porque os recursos naturais estão terminando. O pastor Divaldo, uma vez ele ensinou aqui com a igreja, com terça-feira, que nunca acabam os recursos naturais, porque é a palavra de Deus, haja. Então a palavra de Deus está até hoje criando, tudo está sendo renovado. As criaturas marinhas, Deus continua renovando. As criaturas terrestres, as aves dos céus, as plantas. Mesmo que nós estamos passamos por momentos de queimada, aqui na região de Mato Grosso, principalmente, Goiás, Brasília, Pará, Brasil inteiro, viveu essa experiência de queimadas, mas logo, logo, na próxima chuva, tudo vai brotar novamente. Porque é promessa de Deus, que tudo
vai ser renovado novamente. Glória a Deus por isso. A última parte, volta um pouquinho, por favor. O propósito das promessas de Deus para o seu povo, a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Então olha só, os propósitos de Deus através de um homem, porque ele obedeceu a palavra da promessa. Né? Lembra, Gênesis lá, o Senhor diz: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, para o lugar, para a terra, que ainda eu vou mostrar para você. Gênesis 12:1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Que coisa, irmão! Olha o que Deus prometeu para esse homem. Abrão, ele teve uma experiência com Deus, o Senhor o chamou. E ele não sabia aonde Deus estava levando ele. Às vezes o Senhor promete alguma coisa para nós, e o Senhor quer nos levar a lugares mais altos, mais excelentes. Lembro também da escada de Jacó, aonde ele deitou, né, com a cabeça numa pedra, fez de uma pedra um travesseiro, e o Senhor deu a ele um sonho, e prometeu também bênçãos, e ele deu nome para o lugar, né, que o Senhor edificou um altar para o Senhor, e prometeu ser fiel ao Senhor, se prometeu sendo uma pessoa obediente ao Senhor, porque ele teve uma visão, teve uma promessa. E todos aqueles que obedecem à promessa, e qual que é a promessa para a igreja? Qual que é a promessa que Deus fez a você, meu irmão? Pare para pensar. Você está dentro da promessa? Você está dentro da promessa? Você está obedecendo a palavra da promessa? Ou você está fazendo tudo o que dá na sua cabeça? As promessas de Deus são grandes para a igreja, para mim, para você. Só que precisamos obedecer. E só vamos obedecer e ter fé quando ouvimos a palavra de Deus. Porque a fé, ela só nasce quando nós ouvimos a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conclusão. Deus é soberano e zela pela sua palavra. A promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Também diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é o quê? É estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e a aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Seguimos em frente, seguimos obedientes, e só vamos obedecer, e só vamos ter fé, e só podemos alcançar as promessas se obedecermos a palavra de Deus. Porque com a palavra de Deus, você vai ter a fé necessária para alcançar as promessas do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e que Deus faça cumprir na sua vida todas as suas promessas. Deus abençoe. Mateus. Aleluia. Uma lição abençoada, né, meus irmãos? Nós já vimos que este trimestre
será uma bênção e sabemos que Deus, pela sua palavra, continuará cumprindo as promessas nas nossas vidas e que cada vez mais o seu povo será abençoado na terra. Neste momento vamos orar, agradecer a Deus pela nossa lição, pelo dia de domingo, e que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos. Curve as vossas cabeças. Senhor Deus, neste momento, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, tem falado, através da Tua palavra, através do Teu servo, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade de frequentar um EBD, de ter acesso, Pai, à Bíblia, de ter acesso a uma lição, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pelo seu povo, pelas promessas cumpridas, Deus. Deus, nos dê um domingo abençoado, abençoe nossos irmãos, que nós possamos ter um culto à noite abençoado, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Pastor Jânio, uma bênção apostólica. Amém, glória a Deus. Obrigado a todos os irmãos que estão na nossa querida EBD, que o Senhor abençoe a sua família e sua casa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus. Que todos possam dizer amém. Projeto especial para abençoar vidas. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata!